E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique do canal BlenderJS e vamos hoje para mais um vídeo da lista de vídeos que eu estou fazendo sobre os modificadores. E o vídeo de hoje é sobre o modificador Bevel, ok? Então vamos lá, já estou aqui no Blender com o meu Default Queue e vamos lá. O Bevel, ele é uma réplica, né? O modificador de Bevel é tipo uma réplica de uma ação que a gente faz hoje no Blender na modelagem destrutiva, né? Ou seja, na modelagem poligonal. Que, por exemplo, eu estou aqui no modo de edição do meu cubo, ok? Entrar aqui, apertar 2 para acionar o modo de Edits e com todas as Edits selecionadas, tudo acionado, um Ctrl B. Ctrl B é o Bevel. Ele faz essa subdivisão aqui da malha baseado nas Edges que estão selecionados. O Bevel também é conhecido como chanfro, né? Em outros softwares como chanfro, que é essa borda que ele cria a partir daquela edge. Você pode adicionar mais loops rolando o scroll do mouse, tá vendo? E ao aplicar ele aqui, no canto inferior esquerdo aqui, ele libera esse menuzinho com as configurações de loops slide, vertex only, mark sim e tudo mais. Então você consegue fazer várias mudanças aqui, a partir daqui adicionar o número de segmentos por aqui, diminuir o profile, aumentar, diminuir o profile, no caso é só adicionar se tiver mais, tá vendo? Pode aumentar, diminuir o profile, lá para fazer tipo um côncavo, um convexo, tá vendo? Você consegue fazer isso por aqui, o tipo de material, mark sim e os outros tipos aqui do Bevel, ok? Então esse é o Bevel que nós conhecemos, que ele opera destrutivamente. Porém, a gente tem um modificador que faz a mesma coisa, tem os mesmos recursos que é o Bevel, que ele está aqui, ó. Então, adicionar modificadores do tipo Bevel. É o segundo aqui da opção. Então, quando você adiciona, deixa eu só colocar aqui um Cavity, para mostrar aqui, dar uma nos shadows também, só para dar uma marcada aqui no nosso modelo, para a gente ver o que está acontecendo. Então, se vocês repararem aqui, o Bevel, que está aqui, ele é exatamente as mesmas configurações que estavam no Bevel disponibilizado pela ação do Ctrl B no modo na modelagem destrutiva. Então olha só, as mesmas configurações de Profile, Globe Overlap, Loop Slide e tudo mais. Então tudo que a gente fazia destrutivamente, a gente consegue fazer não destrutivamente utilizando o modificador do tipo Bevel. Então vamos lá, então a primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui é o Offset, que é a primeira parte aqui do nosso Bevel. O Offset, ele se por padrão ele vem 0.1, mas ele basicamente é o tamanho da expansão do chanfro do Bevel, tá vendo? Então você consegue controlar o tamanho dele. Nós temos os modelos, se é Offset, Width, Depth e Percent. Offset, ele vai seguir esse padrão que a gente está vendo. O width é baseado na altura, então, baseado na altura, em metros. O depth, baseado na profundidade. No caso aqui, como um cubo, ele tem exatamente as mesmas dimensões, não dá para perceber a diferença, né? Para eu sentir a diferença, eu teria que transformar isso aqui por exemplo, no modo de edição, SY, um SX aqui. Aí eu conseguiria perceber aqui a diferença, lá, tá vendo? Ele valoriza aqui a altura, tá vendo? Ó, e o depth pela profundidade, baseado na profundidade, baseado na altura. E aqui é o padrão, o offset, que é considerando o objeto como um todo. E percent é baseado em percentual. Então você dá um percentual da malha que você quer fazer o efeito, tá vendo? É bem legal. Então você tem essas possibilidades aqui. Deixa eu dar um Ctrl S, voltar aqui no meu objeto para o padrão que ele está. Então são os modelos que você pode utilizar aqui baseado em cada forma que você está utilizando ele não destrutivamente. Você tem essas opções aqui. Only Vertices, vou tirar o Clamp Overlap aqui. Então Only Vertices, quando você está com essa opção marcada, ele vai fazer o Bevel apenas os vértices, olha só. Então aonde ele encontra vértices, ele adiciona. Então, por exemplo, se eu entrar no modo de edição, dar um R aqui, ele vai fazer lá no R, tá vendo? Onde tem vértice, ele aplica. Eu vou pular o Clamp Overlap. Não, na verdade eu posso falar dele já uma vez. O Clamp Overlap ele é o seguinte:
Existem situações que você vai fazer o bevel sobre superfícies onde vai ocorrer sobreposição de malha de forma destrutiva, não destrutiva, né? Por exemplo, eu vou fazer uma operação booleana aqui, ó. Vou adicionar um cubo SGYGZ. Vou fazer um Ctrl- aqui, fazer um corte. Então olha só, o meu bevel ele está aplicando, tá vendo? Só que acontece, chega um momento que eu começo a aumentar esse bevel, que olha o que acontece com a malha. Ela começa a estourar, certo? Quando você ativa o Clamp Overlap, vou até adicionar isso aqui para ficar mais coisadinho. Então se eu começar a aumentar aqui o meu bevel, olha, ele vai começar a sobrepor a malha da SBuck, ok? Então o que você pode fazer para resolver esse problema? Você dá um Clamp Overlap. O que o Clamp Overlap vai fazer? Ele não vai deixar o seu bevel passar da medida que, no caso, vai fazer a sobreposição dos vértices. Então ele só vai deixar você aumentar até onde o seu modelo, no caso, até onde a face do seu modelo não sobrepõe a outra face. Então é como se fosse uma medida de segurança. Se você desativar ele, esse é o resultado daquela medida que eu estava dando. Então tudo estourado. Então quando você coloca o Clamp Overlap, ele fala o seguinte, olha, não posso, essa edge não pode sobrepor a outra edge. Então é meio que uma trava. Aí você pode fazer coisas menores, né, no caso, menores que ele, você consegue fazer, ó, até ele não começar a sobrepor. Mas a partir do momento que existe sobreposição, ele trava e não faz mais ajustes. Então esse é o Clamp Overlap. O Loop Slide, ele é quando você faz o bevel e ele respeita a forma do seu modelo. Então, que é o famoso GG, né, que a gente utiliza lá na modelagem poligonal, né? Quando você dá GG, você está pegando o seu loop. Vou até entrar aqui, ó. Quando você dá GG, dá um Ctrl R, um GG, você movimenta sua edge pela forma do objeto, né? Se você só der G uma vez, você movimenta ele para qualquer lugar. Então GG ele respeita. Então o Loop Slide ele é exatamente isso. Se eu desativar ele e aumentar meu bevel, ele não vai respeitar a forma do meu modelo. Ok? Então eu vou excluir aqui meu boolean, que eu não preciso dele agora mais. Deixa eu só aproveitar e excluir ele aqui também. Ok. Voltamos aqui. Você tem o Mark Sim. Então, por exemplo, quando você está fazendo a marcação para fazer um UV, então você pode marcar como Thin. Então você pode usar ele como, por exemplo, se eu der um Mark Thin aqui, né? Então o Mark Sim e eu marcar a opção do Mark Thin, desabilitar aqui, ele vai aplicar sobre o Mark Thin também. Então, isso. Como Mark Sharp também. E Harden Normals. Harden Normals é quando você faz uma operação aqui, por exemplo, aquela que eu fiz do Boolean, e ele dá um problema de malha aqui, né? Então você pode aplicar Harden Normals para ele endurecer a malha. Ok. Então aqui você tem as opções de colocar o bevel justamente em uma única opção, ok? Então nós temos os números de segmentos, você pode aumentar e diminuir, ok? O Profile, que é a questão de ser para dentro e para fora, você escolhe aí qual que é a medida que você quer trabalhar. O material, para mais ou para menos, eu ainda não sei exatamente para que funciona esse objeto, mas até então nunca fez falta, imagino que para vocês também não. O Meter Type, se é Sharp, Patch ou Arc, e o In é só se é Sharp ou Arc. Então é o tipo de atenuação do seu, no caso do seu bevel. Você pode escolher essas opções. E as outras opções que nós temos aqui é o Limit Method, que pode ser None, que aí ele vai aplicar no seu objeto inteiro. Angle, que aí você escolhe o ângulo. Então você vai colocar para o Sharp, no caso do bevel, ser aplicado apenas nos ângulos até acima de 30 graus. Então os que forem abaixo disso ele não vai fazer. Modo Weight. Modo Weighted, no caso você tem uma opção aqui, ó.
quando você está dentro do seu objeto, só tirar esse marquezinho aqui, ó. Até mesmo nesse próprio menu aqui que eu fiz o marquezinho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o marquezinho. Isso. Beleza. Dentro aqui do modo de objeto, você pode fazer o seguinte. Apertando N para acessar esse painel aqui lateral, você tem esse bevel weight aqui, ó, que é justamente essa informação que vai ser marcado nessa opção do weight aqui, ó. Então você pode escolher alguns vértices, por exemplo, esses dois aqui, ó, e adicionar um min weight aqui, ó, colocar 1. Quando eu volto para o modo de edição, modo de objeto, perdão, o que acontece? O bevel do tipo weight vai ser aplicado só nas edges que você marcou o peso, né? E na verdade você consegue ter pesos diferentes. Então esse 0.36. Então ele vai ter o bevel vai ter uma pequena influência nesse e uma maior influência nesses caras. Então baseado no peso que você dá por aqui, ó, no bevel weight, em cada loop que você, cada edge que você marcar, o bevel vai ser aplicado proporcional à força que está aqui a cada edge selecionada. Então, se eu selecionar essa aqui no máximo, ela vai ser exatamente igual às outras, ok? A vantagem de você fazer o bevel dessa forma também é que você simplesmente pode selecionar tudo e zerar o seu edge e pronto, zerou o seu bevel. O ângulo a gente já falou. E o Vertex Group? O Vertex Group é mais ou menos da mesma forma que o Weight, só que você cria um grupo de vértices, né? Então, quando você seleciona, por exemplo, vou selecionar esse loop, esse edge e essa edge, essas três edges aqui. Você pode vincar, cadê? Acho que é aqui, Vertex Group, cadê você? Aqui. Então, eu crio um Vertex Group aqui, ó, do tipo, dou um nome, sei lá, linha lateral. Uma coisa nesse sentido, dá um assign e eu coloco aqui, ó, como modelo do Vertex Group lá. Vou mudar para o Vertex Group, voltamos para o nosso modificador, Vertex Group, e eu trago aqui o Vertex Group para cá. Então só os vértices, só os loops que estiverem no seu grupo de vértices, né, que são esses aqui, que terão a influência do seu bevel. Então você pode aumentar ou diminuir a influência do seu bevel somente naqueles grupos que você acabou de criar, naquele Vertex Group. Isso é uma função bem legal para você ter uma estratégia de uso aí, ok? Então beleza. A Face Range Mode, então aqui você vai escolher qual você aplica melhor no seu modelo. Na verdade, normalmente 90% das vezes você vai usar None nesse modo, mas dependendo do modelo, talvez seja necessário você mudar a configuração, ok? O Intersection Type, que é esse aqui, Grid Fill e Cutoff, ele está falando justamente sobre essa quininha aqui, ó, onde há encontro de duas edges. Reparem que a minha está como Grid Fill. Grid Fill, para quem lembra, quando você dá no modo de edição, por exemplo, deixa eu selecionar esses dois, dá um EX aqui, um Extrude X. Grid Fill, você tem a opção de completar os dois loops, né? Então você dá um Ctrl F e você tem Grid Fill. No caso dele teria que ser um loop, né, Henrique? Deixa eu dar um Ctrl R aqui. Ctrl R aqui. Seleciona aqui. Acho que agora vai selecionar o loop todo, né? Isso. Grid Fill. Select two edges loops. Bom, um exemplo simples aqui pode ser um cilindro, né? O cilindro é mais fácil, né? GX. Então, quando você está aqui no cilindro, você dá um Edge Inset, ok? Deleta essa face, que é um Enigon. Então, delete faces. Você seleciona esse loop inteiro aqui, ó, e dá um Ctrl F, Grid Fill. Isso. O Grid Fill é justamente esse aqui que ele está fazendo. O Blender está fechando aquele loop com a malha que melhor se encaixa. Então ela continua reta,
Quando você olha aqui no cantinho assim, você não vê nenhuma deformação, mas o Blender ele não fechou simplesmente com vários anéis aqui, ele montou uma malha em quadrados para poder fechar esse buraco. Basicamente é isso que esse Grid Fill aqui no Bevel está fazendo. Então, se eu desativar esse Grid Fill e for para Cut Off, as minhas quinas elas ficam em branco, né? Eles fecham as quinas, né? Então ele tira as quinas. O Grid Fill ele entende o link desse cara com esse cara aqui de baixo e monta a malha que melhor se enquadra para poder preservar a estrutura do seu modelo. E o problema, a única questão é que dependendo do número de segmentos ele sempre vai criar um triângulo aqui no meio. Se não me engano, eu acho que acima de 3 automaticamente sempre vai ter um triângulo. Não, acima de 5. Então se eu colocar 3 e 4, não, todos os números pares vai ter, todos os números ímpares, perdão, vai ter um triângulo. 3, 4, 5 vai ter um triângulo, todos os números ímpares. 6 não vai ter um diamond aqui, e o 7 vai ter um triângulo lá no meio. Então toda vez que tiver um número ímpar aqui, o número de segmentos com o Grid Fill, ele sempre vai criar um triângulo aqui no meio. Quando você tiver um número par, ele consegue montar aqui um diamond, mas com de 4 lados, né? Uma face de 4, fazendo esse loop aqui, ó. Só que esse loop vai vir para cá e esse loop vai vir para cá. Então vou só pegar aqui as minhas, eu nunca usei esse annotations aqui, vou ver se eu sei fazer. Então basicamente, acho que como que uso o pencil aqui, né? Isso. Então olha só, quando ele tem 4 lados, ele vai fazer esse movimento aqui, e quando ele vier para cá, ele vai vir para cá. Esse aqui é o fluxo da malha e esse aqui é o fluxo da malha. Quando ele não tem triângulos, né? Quando ele tiver triângulos, ele vai parar. Então se eu voltar aqui para 3, 5, então o loop ele morre aqui, ó. E ele morre aqui. E você tem um loop descendo aqui. Porque o triângulo, esse triângulo aqui não permite que exista um fluxo de malha passando por aqui. Assim como não tem por aqui e nem por aqui. Ele morre aqui nesse triângulo. Ok? Então, quando você for usar o Bevel destrutivamente e também não destrutivamente, seria muito bom você pensar na quantidade de segmentos que você vai dar. Se você conseguir evitar esse triângulo aqui, é a melhor coisa que você pode fazer, porque aí você sempre garante que a sua malha tem um fluxo na sua malha, ok? Uma outra coisa bem legal que saiu agora no Blender 2.82 em diante, que é o Custom Profile, que você consegue desenhar aqui, sair aqui desse negócio, não, acabar editando aqui. Você consegue desenhar baseado na curvatura aqui, ó, como que você quer a sua quininha. Então ele te dá um modelo parecido com aqueles de configuração de curva, e você consegue ir adicionando os pontos, você clica e adiciona um ponto, e vai adicionando outros pontos, ó, e vai modelando o chanfro por aqui. Então você consegue fazer vários efeitos bem legais e desenhar no seu chanfro. Você pode ir para o Cut Off, por exemplo, desenhar o chanfro que você quiser. Você não vê aquilo lá. Olha só que legal. Então, ao invés de você simplesmente arredondar ou então ir marcado, você tem mais liberdade e mais criatividade para você criar esses chanfros mais interessantes. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o Bevel. Ele é basicamente a mesma coisa que nós vimos no Ctrl B, do modelagem destrutiva, porém agora ele trabalhando de modelagem não destrutiva. Tanto é que, se eu apertar um xizinho para remover, meu cubo está de volta. Então ficamos por aqui. Se você gostou aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo aí. Ficamos por aqui e até a próxima aula.